Olá, paz, boa noite. Mais um dia na nossa live, mais um dia que estamos juntos. Sejam muito bem-vindos, vocês estão entrando. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Pais queridos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Nesse nosso tempo tão precioso, esse tempo tem marcado nossas vidas, esse tempo tem marcado nosso coração e nós ficamos muito felizes por isso. Seja bem-vindo. Vamos deixar o pessoal entrar aqui, estamos aguardando, algumas pessoas estão entrando. Já já nós vamos poder já começar com um tempo de oração e trazendo aquilo que Deus tem para nós, não é mesmo? Eu creio que Deus tem cuidado da gente aqui nessas lives, nesse tempo nós temos ouvido, temos aprendido, temos recebido tanto de Deus. Deus é bom, Ele tem cuidado de nós. Glorificamos a Deus então pela presença dEle e pelo amor que eu sei que tem entrado na sua casa. Para mim tem sido um tempo de refrigério, não sei para você, para mim tem sido um tempo de conforto, um tempo de ouvir Deus. Ontem a gente ouviu um pouco, né? Todos os dias aqui, que bênção tem sido. Né? Eu agradeço a Deus pela sua vida e por vocês que estão dentro. Gente, vamos fazer uma oração então, vamos começar orando para a gente consagrar esse tempo e abençoar a sua casa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo, por esse dia, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor. Eu peço que o Senhor agora abençoe a vida, o lar, a casa, Senhor, de cada um que está aqui nessa live, que está nesse dia, de toda a nossa igreja, que a tua proteção, o teu cuidado, o teu amor, Pai, mais uma vez se renove nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, nós desejamos o Senhor é amado das nossas almas, o Senhor é o desejado das nossas vidas. Então, Pai, que nesse momento o Senhor entre com provisão, que o Senhor seja consolo, que o Senhor nos traga, Senhor, exortação, conforto, e que a tua voz de paz, Senhor, nos traga paz. A paz que excede o entendimento invada as nossas mentes, os nossos corações, para a glória do Deus Pai. Eu te adoro, Senhor, nessa noite. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Então nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, nesse tempo aqui, separar esse tempo para o Senhor, para adorar o Senhor. Eu gostaria já de aproveitar, chamar para nós termos um tempo precioso de louvor e adoração. Né? A gente sempre começa essa live, eu vou convidar aqui, está aqui já. Se junta aí na casa, vamos adorar juntos, vamos louvar, vamos celebrar o nosso Deus, porque Ele é bom. E esse momento de louvor é tão especial, que traz sempre uma música, algo que alegra o nosso coração. Amém? Glória a Deus, seja bem-vinda, Kátia, João Carlos. Deus abençoe vocês. O que vocês vão adorar hoje, para nós adorarmos juntos aqui? Amém. Nós vamos cantar sobre a bondade do Senhor. E tem uma passagem que eu amo, que está em Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, para ver a face dele. Deus responde a ele assim: você não pode, homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo, mas eu farei passar diante de você toda a minha bondade. Vou passar diante de você toda a minha bondade. Isso mexe comigo, porque isso mostra o tanto que o Senhor, a característica mais profunda dele, maior dele, a essência dele é bondade, é amor. Uma bondade que a gente não conhece nesse mundo, né? É a bondade do nosso Deus. É nessa certeza em que eu me agarro, sabe? Que eu continuo firme, é isso que me faz continuar firme. E eu quero encorajar você também a se agarrar nessa certeza de que o Senhor é verdadeiramente bom e nós devemos cantar a bondade dele. Quero que vocês cantem comigo. Diz assim: Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do
aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Diga assim: o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Amém, glória a Deus, que bom. Eu sou dele, ele é nosso, para a glória dele. Obrigado, gente, Deus abençoe vocês, que louvor lindo, que nos traz alegria, nos traz conforto mais uma vez. Deus abençoe vocês, fica na paz. Amém, glória a Deus. Estamos aqui na nossa live, sejam bem-vindos. Eu queria dar alguns avisos rápidos e a gente já tem um tempinho de palavra. Uma notícia não boa, triste, mas o nosso irmão Namil, que frequenta tanto tempo na nossa igreja, hoje ele foi recolhido, ele passou aos braços do nosso Pai. Ele vinha já enfermo há algum tempo, tinha alguns problemas no coração, e isso também se alastrou para outras partes do corpo, que ele não estava muito bem, já estava no UTI já há bastante tempo, e hoje ele faleceu. Então nós vamos orar pela família, orar pela esposa, pelos filhos que deixam e pela saudade que fica e pelo nosso coração. E nós entendemos que é um até breve, porque nós também estaremos um dia lá com ele na glória. Então quero te comunicar que o sepultamento será amanhã, dia 8, na capela número 4 do Campo da Esperança, cemitério Campo da Esperança, amanhã, no dia 8, a partir de 13h30 da tarde, 13h30. E o sepultamento será às 16 horas. Então, a partir das 13h30, o velório, e às 16 horas o sepultamento. Então, vamos orar e pedir a Deus a graça dele sobre a família. Vamos fazer isso agora. Pai, nós queremos interceder agora pela família do irmão Namil. O Senhor o recolheu, o Senhor tomou para si. Ele está descansando nos teus braços. Mas a família fica, a saudade fica, e a dor e o luto. Que o Senhor seja consolo agora, Espírito Santo. Traz conforto, Senhor, à sua esposa. Traz conforto aos teus filhos, aos seus filhos, a toda a igreja, a todos nós que o amamos, Senhor, e que ficamos aqui agora aguardando o dia que estaremos também com ele. Pai, nós oramos assim. Só o Senhor pode trazer palavras e conforto num dia como esse para a vida deles. Nós te pedimos o teu amor e a tua graça sejam abundantes sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder mandar uma mensagem para a família, para a Sheilinha, para os irmãos, vamos agradecer, vamos pedir a Deus que seja conforto na vida deles também. Amém? Eu queria também avisar que nós estamos remodelando aqui essa semana, a partir dessa semana. Nós vamos ter as nossas lives aqui nas terças e quintas, tá bom? Nas nossas terças e quintas nós vamos ter as lives.
Na quarta, nós temos nosso grupo de vidas, então poderão reunir às 8 horas, como de praxe, tá? E nos outros dias nós vamos trazer aqui divulgação para vocês. Nós estamos remodelando, pensando em algumas coisas, uma palavra específica só para homens, uma palavra específica só para mulheres, algo só para casais também, né? Talvez uma live sobre finanças, estou procurando, pensando em alguém para trazer. Então, a gente vai divulgando nesses outros dias. Terça e quinta é certo, nós vamos estar aqui com essa live, trazendo conforto, trazendo uma palavra para você. E nos outros dias nós vamos divulgando quando teremos a live. E uma live especial, né? Sempre com algum tema especial focado em alguém, em uma faixa etária, em um grupo. Nós queremos trazer isso também. Talvez vamos convidar também os líderes adolescentes para ter um tempo com os nossos adolescentes, né, os tempos com os nossos pré-adolescentes também, homens, mulheres. Vamos trazer lives assim, específicos nesses setores, tá bom? Mas nós vamos avisando aqui para vocês. Mas guarde aí, terça e quinta, nós estamos aqui todos os dias, durante todo esse tempo, que enquanto durar essa nossa quarentena, vamos estar aqui também nesses dias, tá bom? Então, vamos manter isso aí e grupo de vida na quarta-feira também. Lembrando você que nesse próximo domingo, né, nós vamos ter a nossa ceia, ceia do Senhor. E lembrando que é Páscoa também. Olha que coisa especial. Vamos juntar as duas coisas. A Páscoa, nós vamos celebrar a Páscoa e a ceia do Senhor. Nós não vamos poder cear todo mundo junto, né? Mas nós vamos poder cear nas nossas casas. Como aconteceu naquele dia da Páscoa, eles entraram para suas casas e ali eles participaram da ceia em família, né? Então nós vamos fazer isso, vamos fazer essa festa aí nas nossas casas também. Então não vamos deixar de participar, tá bom? Então nós vamos passar para vocês aqui na quinta, nós vamos passar nas redes sociais, né? Também no nosso canal do YouTube, do Instagram aqui, o aviso de como é que nós vamos organizar, o que você precisa se preparar aí, para no domingo você estar ceando com a gente. Nós vamos fazer uma festa, uma ceia, né, nas nossas casas. Então, quero que você se prepare para isso aí também. Vai ser um tempo muito bom, você vai poder ter ali o seu suco de uva, o seu pão, e nós vamos participar, vamos abençoar ali online, e você vai participar na sua casa. Vai ser uma festa. Amém? Eu queria trazer uma palavra rápida para a sua meditação. Logo depois nós já vamos orar. Vai ser um tempo rápido, mas eu queria que você meditasse um tempo hoje. Eu estava lembrando desse texto e fui orar, e Deus trouxe essa palavra aqui para você. É sobre Elias, né? O tempo de Elias e a viúva de Sarepta. Eu vou ler, está lá em 1 Reis, se você quiser guardar aí, 1 Reis no capítulo 17. 1 Reis no capítulo 17, eu vou ler aqui. A partir do versículo 1, eu vou até o versículo 16. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, ao rei Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Queriate, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para que o alimentem lá também. E ele foi e fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhes traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom. Então, primeiro foi Querite, e agora ele vai para Sarepta, de Sidom. E fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha numa jarra e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu lhe disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha
da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até um dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Que palavra linda, que tempo lindo. Eu não sei quantos aqui já passaram por um momento assim que eu chamo de uma prova de fé. E o que é essa prova de fé? Prova de fé é aquele momento onde algumas vezes nós nos encontramos em que nós temos que decidir entre duas alternativas. Ou nós dizemos não à vontade de Deus e nós seguimos nosso próprio caminho. Eu não quero, eu sei qual é a tua vontade, eu sei o que o Senhor quer, mas eu não quero, eu vou seguir o meu caminho. Ou você diz sim à vontade de Deus, e aí você vai ter que obedecer, vai ter que confiar em Deus e esperar na resposta dele. Então isso é uma prova de fé. É um momento em que a nossa fé é provada. Eu já tive isso, eu já tive que obedecer a Deus com relação às minhas finanças. Teve um momento da minha vida em que eu tinha que ter fé. Eu me lembro muito do testemunho do meu pai sobre dízimo, né? Quando eu nasci, ele não tinha, ele estava num momento de crise financeira terrível e ele não sabia, ele não estava sendo um dizimista, por exemplo, ele estava dizimando. Como Deus tocou o coração dele nesse momento, e ele olhou e falou, olha, sabe de uma coisa? Eu vou ter que dar essa prova de fé. Ou eu confio na palavra de Deus, né, e sou fiel, ou eu vou tocar a minha vida desse jeito e continuar sofrendo as consequências do que eu estou vivendo. E foi incrível como ele tomou aquele passo de fé. Num mês em que não tinha para nada, de repente, mas ele foi fiel, ele confiou na palavra e fez o que a palavra ensinava. E Deus o fez prosperar. Naquele mês, apesar de tudo, Deus fez prosperar. Não deixou faltar. Então, ele conta esse testemunho, talvez a gente conte ele melhor no outro tempo, mas como foi incrível e essa prova de fé na vida do meu pai. Então, eu já nasci nisso. Eu tive esses momentos no meu ministério onde eu tinha duas alternativas, né, na minha vida, ou eu seguia uma carreira profissional, ou eu continuava naquilo, ou eu aceitava o pastorado. E foi um momento dizer não à vontade de Deus e seguir a minha vida do jeito que eu achava que tinha que ser, ou dizer sim, confiar e obedecer, que Deus iria cuidar. Então nós vivemos esses momentos, e ao longo da nossa história nós vamos ter momentos assim de prova de fé, que a gente tem que decidir. E eu volto aqui para o texto, né? O Elias, nós lembramos do Elias, e quando a gente fala do profeta Elias, você lembra do Elias do Monte Carmelo, e orando e descendo fogo do céu, e sabe, e aquele momento maravilhoso, ele enfrentando os profetas de Baal. Esse foi o Elias do avivamento, esse foi o Elias do ápice da sua vida. Esse foi o Elias do grande derramar de Deus. E a gente tem esse momento. Tem um momento do avivamento, tem um momento do grande derramar de Deus, e eu creio que Deus está nos preparando para esse momento. Nós vimos ontem, né, que palavra do Jova, Deus está preparando a gente como exército, Deus está preparando a igreja, Deus está preparando nas nossas vidas para algo que vai acontecer, para um derramar que nós esperamos. Mas antes desse momento, antes o Monte Carmelo vai passar aqui 2 páginas, lá no capítulo 18 lá para frente. Antes do Monte Carmelo, nesse momento aqui, não era aquele Elias. Não era o Elias, o grande profeta. Não. Era alguém que estava começando. Como diz o Tiago, né, capítulo 5, 17, Elias era um homem como nós, comum, sujeito às mesmas paixões. Era esse Elias. Um homem como nós, sujeito às paixões, sujeito aos seus medos, sujeito à depressão, sujeito à dúvida, sujeito à falta de fé. Tudo isso, esse era o Elias. E ele precisava passar por esse momento, ele precisava de um adestramento, ele precisava aprender, ele precisava alinhar algumas coisas na vida dele, ele precisava crescer, ele precisava amadurecer para chegar no dia do avivamento, para chegar no dia do Monte Carmelo, para chegar no dia em que seria um derramado Espírito e a vida dele alcançaria o ápice. Antes de chegar lá, ele tinha que passar por algumas coisas. E é disso que fala esse momento aqui. Ele chega lá para o rei Acabe e profetiza, olha Acabe, Deus está me dizendo o seguinte, não vai chover, não vai cair uma gota d'água, até que eu diga novamente que é para chover.
Meus irmãos, ele deu essa palavra. E essa palavra foi 3 anos e meio para chover. Entendeu? Foi uma seca brava depois dessa palavra do Elias. Então Acabe morreu de ódio do Elias. Todo mundo passou a partir dessa palavra, então ele teve que fugir. Deus falou, saia daí e vai para o ribeiro de Querite. Guarde essa palavra, Querite. Era um ribeirão, um riachozinho, e o nome era Querite. E o que significa Querite? Querite significa cortar, colocar no tamanho certo. Olha só, Deus manda Elias para o Querite, para o lugar de cortar, para o lugar de colocar no tamanho certo. Antes do Monte Carmelo, antes do avivamento, primeiro vem Querite. Lugar de cortar, lugar de colocar no tamanho certo. É ali, a sós com Deus, que o profeta começa a ser trabalhado na sua vida. Ali num tempo a sós com Deus. Olha que coisa linda. Quando ele chega ali, sabe que Deus fala para ele? Olha, você vai beber da água do riacho. E você vai ficar sozinho aí, só você. E eu vou te alimentar, vou mandar um corvo trazer pão para você. Então você vai comer o pão que o corvo vai trazer e você vai beber dessa água. Meus irmãos, há um relato, né? Pesquisadores mostram que ele deve ter ficado ali em torno de quase 6 meses nesse lugar. Então foi um tempo grande, não foram alguns dias que Elias ficou. Então foi um tempo grande, foi uma quarentena terrível para o Elias. E ali que Deus, foi nesse tempo, nessa quarentena, a sós, que Deus começou a transformação, preparando o caráter, preparando Elias para ele ser o grande profeta que enfrentaria os 400 profetas de Baal, que oraria e desceria fogo do céu. Antes tem Querite. E o Querite foi o tempo dele aprender, foi o tempo dele começar. Essa foi a lição, foi o tempo a sós com Deus. Ali, o Elias ele teve que vencer os seus temores. Ele estava sozinho, era só ele e Deus. Não havia um companheiro, não havia um suporte, não havia ninguém. Era só a água, ele e Deus, e um corvo que vinha todo dia trazer um pão, que poderia ser que não viesse. E aquele medo, será que vem, será que não vem? Outra coisa, ele teve que aprender sim a depender de Deus. Será que o Acabe, que estava morrendo de raiva, poderia achá-lo? Se o Acabe o achasse, iria matá-lo. Então vem os medos, vem os temores e vem assim, será que esse corvo vem hoje? Depender de Deus, não é fácil. Mas é parte do que nós precisamos moldar no nosso caráter, a dependência de Deus. Então ele começou a se depender de Deus ali no Querite sozinho. Ele teve que aprender uma vida simples também. Comer pão e carne, um dia beleza, 2 dias beleza, uma semana pão, carne e água, né? Era isso que ele tinha. Quanto tempo ele passou? Uns 6 meses nisso. Meu irmão, eu quero só guardar para você essa breve palavra. Todos nós passamos por Querite. Todos nós precisamos passar. Um lugar de corte, um lugar de molde, um lugar de alinhamento com Deus. Eu sempre digo, antes de algo grande, antes do próximo nível para o que Deus quer nos levar, primeiro Ele nos permite passar por Querite, para o lugar da crise, para o lugar do molde. Ele fala que toda árvore que está nele, que dá bom fruto, Ele poda para que dê mais frutos. Então existe esse lugar, existe o lugar do Querite. Eu vejo que isso é o lugar de nós nos darmos com os nossos medos e temores. O que está te temendo? O que aflora aí? Quais os seus medos, quais os seus temores estão vindo nesses dias? Porque eu não tenho dúvida, meu irmão, que nesses dias são dias de Querite. São dias de Querite nas nossas vidas, estão sendo a minha vida. Eu tive que enfrentar alguns temores. Tem outros que estão aqui. Eu tive que enfrentar. E Deus foi me tratando nesse Querite que nós estamos falando. É o tempo a sós, é o tempo de você estar em casa, é o tempo de você no seu quarto, é o tempo de ser sozinho, é o tempo do Querite. Então eu entendo isso, não desperdice esse momento. Porque Deus está alinhando, Deus está tratando nossos medos, os nossos temores. Vem o medo das finanças, vem os temores da doença, vem um temor da morte, todos esses temores, essas coisas vão aflorando, os relacionamentos. É Querite, é o tempo que Deus nos deu. Eu vejo o Monte Carmelo chegando, mas eu preciso entender que também passamos por Querite. É um lugar de depender de Deus. Querite é o lugar que a gente vai depender de Deus. Será que o salário vai dar? Será que vai chegar? Será que eu vou ser sustentado?
Será que esse corvo vem hoje, pai? Será que hoje ele vai bater? Porque, e se ele não vier? E a água? Dia após dia ele vendo a água diminuindo. A água foi diminuindo, porque o riacho foi até secar. Então o riacho era grande, de repente foi diminuindo, diminuindo. Dia após dia, semana após semana, quase 6 meses ali, ele vendo o riacho. E aí ele falou, e agora? E a água vai secar? Será que vai secar? Será que vai acabar? Mas ali ele tem que entender o seguinte, eu tenho que aprender a depender de Deus. Ele ia precisar disso lá no Monte Carmelo. Ele não tinha como chegar no Monte Carmelo sem ter a certeza que Deus estava com ele, que ele podia confiar nesse Deus. Antes do Monte Carmelo, nós precisamos de Querite. Nós precisamos vencer nossos medos. Ali ele ia enfrentar 400 profetas. Ali ele ia orar e falar, olha, se Deus é Deus, ele vai queimar esse sacrifício. Cara, só fala isso quem passou por Querite. Só tem essa autoridade quem passou por esse tempo de confiar em Deus e depender completamente de Deus. Eu tenho uma frase que eu acho linda, difícil. Mas nós só vamos confiar plenamente em Deus, em Jesus, quando Ele for tudo que nós temos. E Querite é esse lugar. É um lugar também de aprender a ter uma vida simples. Às vezes em Querite, nós aprendemos às vezes a ter apenas o sustento. Não tinha um belo jantar, um belo almoço para ele. Era o sustento, mas era do dia a dia. Eu creio que Deus está nos levando para um tempo de derramar do Espírito. Amém? Se você crê nisso, eu creio. Eu creio num tempo novo, um tempo de renovo. Eu olho que o Evangelho é isso, é um tempo de novidade, é um tempo de crescimento, é um tempo onde as nossas vidas serão impactadas, mas antes sempre tem. Eu acho que nós precisamos entender isso, esse lugar para as nossas vidas. E é por amor. Querite não foi punição de Deus para a vida dele, não. Querite foi o lugar de amor, foi o lugar de cuidado, foi o lugar de alinhamento, o lugar de poda para que ele pudesse frutificar no Monte Carmelo. É isso. Então, eu entendo que nesse lugar é um tempo de você intensificar a sua comunhão com Deus, sentar às margens do rio de Deus, estabelecer períodos maiores, mais longos de diálogos com o Senhor. Esse é o tempo. É o tempo de derramar lágrimas, porque eu tenho certeza que ali o Elias derramou lágrimas. Falou, que ministério é esse que o Senhor está me dando? De enfrentar o rei, falar esse monte de coisa, trazer desgraça, trazer isso, mas era esse. Esse é o tempo. Alguns podem dizer hoje, pastor, eu já estou em Querite. Quando é que vai passar Querite, né? Quando é que eu partirei daqui? Eu quero dizer que Deus tem o seu tempo. O Elias talvez todo dia perguntou. Quando ele chegou em Querite, ele não sabia que dia queria sair. Ele só podia fazer o quê? Confiar que Deus tinha o melhor para ele. A nós não sabemos quando vamos sair, eu não sei quando termina isso. Mas eu sei que cabe a nós em Querites confiar em Deus, continuar obedecendo e entender, se Ele te sustentou até aqui, Ele vai continuar te sustentando. Ele é o Deus que provê. O ribeiro de Querite secou. Estou terminando isso aqui, mas Elias ainda tinha coisas para Deus fazer na vida dele. E depois que o ribeiro secou, ele falou, olha, sai daí do ribeiro de Querite. E agora você vai para uma cidade chamada Sarepta. Porque ainda tem coisas para trabalhar na sua vida. Antes do Monte Carmelo, você passou por Querite. É esse tempo de molda, de corte, de tirar algumas coisas da sua vida. Mas ainda tem coisas aí a serem trabalhadas. Então Deus falou, agora sai daí, Elias. Vai para a cidade de Sarepta. Porque agora eu estou mandando uma viúva para te sustentar. Eu não sei, se Deus falasse isso para mim, logo deveria vir na minha mente uma viúva rica, né? Talvez o marido dela foi um grande empresário e ele faleceu, tinha muito gado, tinha muita coisa, e Deus vai me mandar para uma casa maravilhosa agora, essa viúva rica, com uma casa muito grande, e eu vou ter agora sim, né? Agora chega de comer pão, McDonald's de corvo, né? Chega de trazer pão com carne aí de corvo. Não, agora eu vou comer comida de verdade, agora eu vou ver... Não. Aí Deus manda ele para lá, porque ainda vinha algumas coisas para mudar. Sabe o que significa Sarepta? Significa lugar de fundição.
Quando a gente olha fundição na Bíblia, a gente lembra de alguma coisa muito boa, muito interessante. Porque fundição é quando pega-se o ouro ou o metal ou algo que ainda tem impurezas, você joga nesse lugar de fundição e ali ele derrete e tudo que é impuro é evaporado, sai, os restos, as coisas estão misturadas e aí o ouro ou a prata ou aquilo que passou pela fundição, passou pelo fogo, sai dali purificado. Porque quando você olha, parece que está puro, parece que está bom, está até brilhando, tal, mas depois que joga na fundição, você percebe que ainda havia impurezas interiores. E ali ele é purificado. O fogo traz isso. O fogo na palavra fala de uma purificação. E eu entendo isso, gente, que depois de tirar as coisas maiores da vida dele, a dependência, Deus começou a colocar agora na vida dele algo chamado fundição. Colocou ele na fundição para ele ser separado. Sabe o que a gente está falando, gente? A gente está falando agora de um tempo de mudança, um tempo de kadosh. Sabe o que significa kadosh? Santidade. Separado, sem mistura. Eu entendo que depois desse tempo de dependência de Deus, esse tempo de querite, Deus também quer nos levar para um tempo de purificação. Deus está purificando a sua noiva. Deus está purificando a sua igreja. Deus está purificando as nossas vidas. Antes do Monte Carmelo, porque no Monte Carmelo, a descida do Espírito Santo, ele é Espírito Santo. Santo não é sobrenome dele, é porque ele é santo. Antes de chegar lá, antes de experimentar o mais do Espírito Santo, vai passar pela sarepta, pelo lugar da fundição, onde ele vai purificar aqueles pequenos resquícios ainda interiores que precisam de uma limpeza, precisam de uma mudança. Eu quero deixar isso na sua vida. Nesse tempo que você está aí, talvez tenha aflorando algumas coisas, preste atenção, porque Deus quer te purificar, quer me purificar, quer purificar a nossa igreja, quer purificar as nossas vidas. Antes do grande que ele vai fazer algo importante em nós, aqueles que estão presos em vícios, que estão amarrados em alguns pecados, alguns que não saem daquilo ali. Algumas pessoas que estão presas em pensamentos, em atitudes. Eu quero que você entenda, Deus tem um tempo de purificação para você, Deus tem um tempo de sarepta para a sua vida. Amanhã, olha só a palavra do Senhor, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Essa foi a palavra que Deus deixou para o povo dele, às margens da terra prometida. Às margens da grande vitória. Santificai-vos, porque amanhã eu farei. Amanhã é dia de maravilhas, mas hoje é dia de santificai-vos. Eu creio no amanhã, o amanhã está chegando, o tempo de maravilhas, mas hoje a palavra do Senhor é santificai-vos. Sabe, quando ele chega à entrada daquela cidade, ele vê uma viúva catando gravetos. Talvez ele deve ter falado, não é possível, Deus, já chega. Agora você imagina, né, aquela mulher, alguns anos já de seca, meses já de seca, não tinha água para tomar banho, mal tinha água para beber. E ela catando gravetos, devia estar suja, fome, magra. E Deus fala, é essa aí que vai te sustentar. Uau, que difícil. É essa aí que vai te sustentar? Talvez ele pensou assim, não vai dar, como é que essa mulher pode me sustentar? Como é que vai sair daí? E às vezes nós pensamos, como Deus? Como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou conseguir? E, sabe, é quando a gente começa a olhar para nós, para nossas circunstâncias, começa a olhar para o que está acontecendo, para o cenário, nosso olho fica nisso. Não, olha, se coloque lá, ele era homem sujeito às mesmas paixões que eu. Eu vou dizer, se eu olho para isso, Deus fala, Fábio, eu vou te sustentar disso, e eu chego, vejo uma mulher desse jeito e falo, não é brincadeira, não é possível que seja isso. E é a mesma coisa que muitos aqui estão experimentando nesses dias. De talvez olhar e falar, será que é assim que o Senhor vai me sustentar, Deus? É com isso aí que o Senhor vai me sustentar? E a gente pensa também nas nossas vidas, como é que eu vou ficar no meu ministério com essa minha incapacidade, né, com as minhas dificuldades, sendo tão limitado, com tão poucos recursos?
E às vezes o desafio parece grande demais para nós. Mas se Deus falou que Ele te sustentar dessa forma, Ele vai, creia nisso. Na multiplicação dos pães, Ele olhou para os discípulos e falou, dai-lhes voz de comer. Sabe, Deus sempre acredita que nós temos condições de nele sustentarmos outras pessoas, ajudarmos, apoiarmos outras pessoas. Dá-lhe voz de comer. Isso é um desafio, é um chamado a nós, a dependência. E ele falou assim, olha, eu quero então que você olhe agora o que tem diante de você. Deus sabe que você tem pouco, talvez tenha quase nada. Mas ele diz, olha, não use isso como desculpa. Entregue a Ele, creia, obedeça. E Ele vai fazer o milagre a partir do que Ele colocou nas suas mãos. A partir do pouco que você tem. Elias obedeceu. E com ousadia, e muita fé, ele falou para aquela mulher, vai lá. Eu sei que você está pobre, eu sei que você vai fazer só essa comidinha, né? Só tem um pouquinho de farinha, mas faz. Mas antes de você comer, traz para mim primeiro. Gente, que ousadia do Elias. Traz para mim primeiro. Porque eu digo, em nome do Senhor Jesus, não vai faltar na tua casa. Não vai faltar o azeite. Não vai faltar a farinha. Que palavra de fé. Esse era o Elias sendo moldado. Você tem coragem de falar isso? Eu declaro na minha casa. Eu declaro agora que não vai faltar. Você só está vendo um pouquinho de farinha, você só está vendo um pouquinho de azeite. Mas você fala, eu declaro agora, no nome de Jesus, não vai faltar. Não vai faltar. Foi isso que ele falou para aquela mulher. E a circunstância, gente, não dizia. Eu sinceramente, olhando pelo lado humano do Fábio, eu falava, querida, desculpa, acho que foi na mulher errada. Vai lá, faz a sua comida. Faz o seu bolinho, come você e seu filho. Eu não tenho coragem de pedir, mas não é assim não. Porque eu quero que você entenda que o sustento vem dele, vem do Senhor. E se o Senhor quer usar a sua vida para abençoar você, e ainda você vai ter para repartir com o outro. Então creia nisso. E realmente foi algo magnífico. Mas observe que esse milagre, gente, ele é um pouco diferente. Porque não houve uma multiplicação. Elias orou e de repente aquela botijinha de azeite virou um tonel de azeite. Aquela farinha pouquinha virou um saco de farinha. Não foi assim. Era um milagre diário. A fé precisava ser diária. Porque diz o texto que a farinha não acabou e a botija de azeite não secou, mas continuou sendo aquele mesmo. Todo dia ele pegava aquela farinha e aquele azeite, misturava e fazia um bolo. Comiam. Mas não tinha mais ali. Quando ele voltava no outro dia, tinha aquele pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele tinha que crer todo dia que no dia seguinte iria ter o azeite e iria ter a farinha. Olha que coisa. Era um milagre todo dia, era um milagre toda manhã. Ele tinha que ter, sabe, aquela mesma quantidade de farinha, aquela mesma quantidade de azeite. No outro dia tinha a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de azeite. Faziam o bolo, tinha a mesma. E assim eles foram usando e fazendo bolos todos os dias. E no dia seguinte tinha a mesma quantidade. Sabe, você precisa experimentar esse milagre na sua vida. Gente, Elias não comeu do melhor. Deus deu o necessário. Mas Deus sustentou, Deus cuidou dele todos os dias. Foi um milagre diário. Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Deus está fazendo com a gente também. Eu quero para você encerrar esse dia, essa palavra, para você guardar isso no seu coração. Ainda tinha mais um último ponto para o Elias aprender. Ele primeiro passou por Querite. Foi cortado. Depois passou por Sarepta. Olha que desafio de fé. Onde ele passou pela fundição, o restinho que tinha, mas ainda tinha um pouquinho para ele. Logo depois, a mulher, o filho daquela mulher, a filha daquela mulher morreu. E a mulher, e agora? A mulher chega para ele, poxa, o que aconteceu? O que eu fiz? Ela reclamou com Elias, o que foi que eu fiz, homem de Deus? O que eu te fiz? Porque você vieste para me lembrar do meu pecado e matar meu filho. Gente, até esse dia aqui que a gente olha na Bíblia, a gente não via a ressurreição. Então foi um grande desafio para Elias. O Elias, ele deve ter entrado numa batalha com Deus muito grande. Falou, meu Deus, e agora? Eu venho para cá e agora quando eu acho que a coisa acabou, o filho da mulher morre. E o Elias então diz o texto que ele se deitou 3 vezes, ele clamou ao Senhor, 3 vezes. Senhor, meu Deus,
Faz voltar à vida este menino. Sabe o que acontece? A primeira vez ele clamou e nada aconteceu. Aí vem a segunda vez ele clamou e nada aconteceu. Que tempo é esse? Você já teve esse momento de você orar, você clamar e nada acontecer? Uma, duas vezes, o céu parece que de bronze. É um outro desafio, né? Aí você tem que confiar. Céu de bronze. Pela terceira vez, então, que ele orou, aí veio a resposta de Deus. Aí Deus respondeu. Sabe, eu quero que você guarde isso no seu coração. O menino respirou, ele fez um milagre. E aí, o Elias agora, ele passou por Querite, ele passou por Sarepta, e agora ele tinha experiência. Eu sei que Deus ouve a minha oração, e ele é capaz de ressuscitar até o que estava morto. Que experiência desse homem. Agora sim, agora Deus falou, agora você pode ir lá para o Monte Carmelo, que eu vou te usar poderosamente. Agora vai ser o tempo do avivamento, agora vai ser o tempo do novo. Amém? Eu quero que você aprenda isso. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Esse tempo, Deus vai nos moldar. Deus vai nos chamar a um tempo de santidade, a um tempo de dependência, a um tempo de confiar em Deus. E Ele vai tratar as nossas vidas. Ele já está fazendo isso. Porque logo depois desse tempo, e vai chegar, nós vamos experimentar coisas tremendas, maravilhosas e sobrenaturais de Deus nas nossas vidas. Eu creio nisso. Você crê, diz um amém aí. Deixa eu pegar um carregador aqui, que meu celular está se acabando a bateria. Um minutinho. Esse é o tempo de Deus para nós. E eu creio sim que nós vamos vencer esse tempo. Essa foi a palavra. E eu creio, se você crer nisso, diz um amém. Vamos orar. Gente, vamos proclamar o Salmo 91. Eu quero deixar muito claro aqui para você uma coisa muito simples que a gente precisa aprender. Proclamar o Salmo 91 não é usar o Salmo 91 como um amuleto, como aquela pessoa que deixa o Salmo 91 aberto em casa, para que nenhum mal vá. Não, não é isso. Quando nós oramos a palavra, nós estamos dizendo, eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio na tua palavra. E é isso que nós estamos fazendo aqui esses dias. Nós queremos crer que essa verdade da palavra, essa profecia da palavra, que possa acontecer nas nossas vidas. Amém? Vamos ler? Vamos ler? Eu vou ler aqui, você confirma aí a palavra de Deus na sua vida. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eu descansarei. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meu dia. 1000 cairão no meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito para que me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o meu pé em pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei os pés o filo do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente eu amei, também me livrará. Ele me porá um alto retiro, porque conheço o seu nome. Eu o invocarei, e ele me responderá. Estará comigo na angústia. Ele me livrará e o glorificarei. Ele me dará abundância de dias e me mostrará a sua salvação. Glória a Deus, eu creio que essa palavra é uma verdade para a minha vida e para a sua vida. Vamos passar, meus irmãos. Guarde isso. Guarde esse texto de 1 Reis 17. Deus está nos passando por esse tempo. Nós vamos para o Querite, nós vamos para Sarepta, nós vamos confiar num Deus que ouve as nossas orações e traz a vida até o que estava morto. Nós vamos criar, porque Deus quer nos levar para um tempo onde essas ferramentas, essas habilidades, essa fé, essa santidade possa nos levar a receber um derramar do Espírito como nós nunca recebemos.
em nome de Jesus. Pai, nós queremos essa noite orar e abençoar cada um. Nós, Senhor, queremos viver esse tempo e viver, Senhor, sem murmurar, mas viver em tempo, Senhor, entendendo os teus tempos na nossa vida. Nós sabemos que há tempo de Querite, nós sabemos que há tempo de Sarepta, nós sabemos que há tempo de orar e esperar a tua resposta. Pai, nós sabemos disso. E nós vamos, Senhor, viver esses dias confiando que a tua resposta, que o Senhor está nos tratando, trata-nos, Senhor. Pai, nos molda, Senhor. Alinha a nossa vida à tua vontade. Em nome de Jesus, que nos volta, Senhor, para a tua palavra, nos volta para a tua oração. Pai, funde, Senhor, nos coloca na fundição de forma, Senhor, que esse fogo traga purificação nas nossas vidas, arrependimento, confissão, Pai. Que nós possamos, Senhor, orar uma vez, persistir na oração, orar duas, orar três, até que o Senhor traga à vida aquilo que estava morto. Pai, que seja assim. Abençoa, Senhor, a vida de cada um essa semana. Guarda, Senhor, os teus filhos. Guarda a nossa igreja, Senhor. Nos sustenta em Ti, Pai. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, querido. Amanhã às 8 da manhã nós estamos com a nossa torre de oração. E Deus tem ouvido as nossas orações. Nós cremos no poder de Deus. Eu te abençoe em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.